Vamos falar sobre diversidade na gastronomia. E para moderar esse painel, nós temos a Mona Dorf. Ela é jornalista multiplataforma. Mona Dorf tem uma consagrada trajetória na televisão e no rádio, além da internet. Ela iniciou a carreira como repórter de cultura na Abril Vídeo, da editora Abril, em São Paulo. Passando logo para apresentadora da TV Globo, TV Cultura, TV Manchete. Bem-vinda, Mona Dorf! Mona está com a gente para mediar esse painel. Tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem? Prazer em estar falando com você. Te admiro há bastante tempo. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer estar aqui no Festival de Diversidade da CIE e agradecer muito também o convite para mediar esse painel tão interessante, com ativistas, com militantes da área de gastronomia. Estar com você ainda aqui remotamente e agradecer especialmente a Cristina Carvalho Pinto, que me fez o convite. Obrigada, Cristina. Maravilhosa, Cristina Carvalho Pinto, que é a mentora intelectual de tudo isso que a gente está vivendo aqui, né? Muito obrigada, Cris. Mona, vou convidar então os seus painelistas aí, companheiros aí de painel, para a gente acompanhar uma conversa boa, pertinho da hora do almoço. Vamos chamar então primeiro a Mônica Buava. Mônica é diretora de campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira, liderando programas como Opção Vegana e iniciativas de grande impacto, como a Segunda Sem Carne. Hoje ela é sócia do Pop Vegan Food, marca que tem como objetivo oferecer comida vegana deliciosa e acessível. Oi, Mônica, bem-vinda! Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra poder falar de uma coisa que todo mundo adora, né? Comer e comer bem. Obrigada. Comer e comer bem, é isso aí. A nossa próxima convidada é a Elaine Prado, fundadora da Go Happy Health e chefe funcional. Formação em gastronomia clássica pela Academia de Gastronomia, especialização em gastronomia saudável pela Raízes Escola de Culinária Saudável, gastronomia funcional pela Escola Fran Toledo e formada pela Escola Natural Chef. Bem-vinda, Elaine! Olá, obrigada. Muito feliz por estar aqui. Também agradeço, né, o convite da Cris. E estou feliz por poder falar sobre o que a gente mais gosta, a gastronomia, e junto com esse assunto interessante aí de diversidade, enfim, poder estar com todo esse pessoal aqui, incrível aqui. Prazer, é uma honra. Prazer é todo nosso. Obrigada pela presença. E a gente completa o painel com a Ana Luísa Trajano, chefe e fundadora do Instituto Brasil Agosto, organização sem fins lucrativos que tem como missão o respeito às tradições culinárias, a valorização dos ingredientes, histórias e receitas brasileiras, a busca e a divulgação desses saberes. Ana Luísa está com a gente no modo remoto. Bem-vinda, Ana Luísa, bom dia! Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estão me escutando bem? Estamos te ouvindo bem. Então agora a bola é com você, Mona. Bom painel, a gente se vê daqui a pouco. Obrigada, Flávia. Cumprimentar a Ana Luísa, que está remotamente mais com a gente, né, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Das boas-vindas aqui para as minhas companheiras aqui de palco, Mônica e Elaine. Que bom que vocês aceitaram o convite. Bom, como eu disse ali no início para a Flávia, nós estamos aqui com três ativistas, militantes, pioneiras na pesquisa de gastronomia e, sobretudo, de nutrição. Como é importante, né? A Flávia falou comer bem. Quando as pessoas falam em comer bem, elas pensam comer bem um bom prato, delicioso, saboroso, mas comer bem pode ser muito mais do que isso, né? Pode ser uma comida saudável, pode ser uma comida que não envolve carne, né? Uma comida diversa. Esse festival fala de diversidade, a gente vai falar de diversidade na gastronomia. Então, eu quero começar perguntando aqui para a Mônica, que está aqui mais pertinho de mim, ao meu lado. Mônica, você é vegetariana, é vegana, melhor dizendo, tem um restaurante vegano. Como é que você acabou entrando ou passando para ser vegana? Eu
na realidade, parei de comer carne lá por 2006, né? E aí eu percebi... 2006 nada, foi antes, foi 2001, 2002, 2004 que eu virei vegana, né? E, na realidade, eu parei de comer animais por causa dos animais, né? Então, eu entendi o que acontecia, eu tive contato do que acontece com a indústria da carne, e aí eu não queria mais fazer parte daquilo. E eu fui percebendo o quanto a alimentação, tudo, né, está envolvido com aquilo que a gente faz, né? Um ato, até tem uma grande ativista que chama Nina Rosa, ela fala, né, que é um ato simples que a gente faz 3, 4 vezes por dia e que causa tantos impactos. E aí, em 2014, assim, por eu ser ativista, então desde 2004, né, eu trabalhei no Instituto Nina Rosa, a gente fez diversos documentários falando sobre o que acontece com os animais e com a nossa saúde. E aí, em 2014, eu fui convidada para ajudar um amigo a levantar um restaurante, que ele tinha um restaurante que ele estava virando, o restaurante era um restaurante tradicional, e ele queria tirar as carnes, porque ele não via mais sentido, né? Ele, como vegetariano, vegano, ele não via mais sentido ter um negócio que vendesse o sofrimento ou coisas desse tipo, e ele chamou a gente para ajudar, eu e mais 2 ativistas, para a gente ajudar a dar um up no restaurante. Então, quando a gente chegou lá, foi muito engraçado, tinham 3 clientes só no primeiro dia que a gente entrou, e a gente viu que não era só uma coisa de marketing ou de fazer com que o público conhecesse, era administração. Então, aí a gente começou a entrar a fundo, enfim, nessa questão de restaurante. Deu muito certo. Em menos de 3 meses, a gente tinha batido a meta de ter 100 clientes por dia. Ele convidou a gente para ser sócio. Enfim, a gente ficou nessa sociedade aí por uns 3 anos. Quando a gente saiu, e aí a gente fundou o Pop Vegan Food, né, que, como você falou, então a gente já fundou ele para desmistificar que a comida vegana ela é cara, né? Então muita gente acha que a comida vegana você precisa ter muito dinheiro ou que ela é muito difícil, diferente. E a ideia do nosso restaurante é desmistificar, é mostrar que a comida do dia a dia, que ela é fácil, prática, saborosa e barata. Uhum. Muito legal. Bom, as pessoas comem e muitas vezes comem apressadamente, né, nesse ritmo, principalmente em São Paulo, que a gente está comendo. Agora, então, né, com o trabalho de home office, que as pessoas praticamente comem no computador, então comem muito rápido, ansiosamente, isso também acaba sendo uma coisa bastante prejudicial para a saúde. A gente vai falar muito de nutrição ligada à saúde e prevenção à saúde pela alimentação, mas com a Elaine, né, que eu acho que assim, ela daqui das 3 é a mais especializada nisso, mas eu quero já colocar aqui nesse debate a Ana Luísa, que está remota, para ela se sentir participante também. Ana, eu queria dizer também que a qualquer momento você pode interromper aqui a nossa conversa e participar, não se sinta excluída aí, não, pelo amor de Deus. Mas não, assim... Só explicando que eu estou remota porque eu não estou morando no Brasil, né? Eu estou morando fora, por isso que realmente eu não estou aí. Senão seria um prazer estar fisicamente. Estou morrendo, inclusive, de saudade daí. Ah, olha só, eu não sabia disso. Eu sabia que você estava remota em algum lugar. Essa vantagem também, né? A única coisa boa que a pandemia trouxe é que a gente percebeu que a gente pode entrar a qualquer momento, de qualquer lugar, né? E participar. Aliás, eu lembro que vocês aí que estão no chat podem fazer perguntas, mandarem as perguntas aqui para a gente gente encaminha para as convidadas. Ana, você tem o Instituto Brasil Agosto, você já teve o restaurante Brasil Agosto também, e, enfim, eu acho tão bacana quando as pessoas se apresentam contando um pouco da sua história. A Mônica já fez um pouco isso aqui. Eu queria saber de onde veio esse gosto. Eu estava lendo uma matéria onde dizia que você enxergou o Brasil na panela. Eu achei isso genial, mas conta como é que você entrou nesse mundo da gastronomia. Na verdade, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou caipira do interior, né? Eu me formei em administração, minha primeira formação, mas eu tive o privilégio de nascer no interior e ter acesso a uma avó mineira e uma avó cearense, né? De base, a comida de casa sempre foi a comida brasileira.
E eu brinco que eu não escolhi a cozinha me escolheu, porque eu com 7 anos pedia para comer lagosta, com 11 pedia uma batedeira, então já escolhia minhas amigas para saber se tinha, se fazia pão de queijo na casa, né? Porque no interior a gente está sempre cozinhando, a cozinha faz parte da nossa vida diária, né? Então eu morei até os 16 anos. E quando eu terminei a administração e fui fazer a gastronomia na Itália, eu falei, eu quero colaborar, porque eu acho que a Cris falou muito no painel anterior sobre o mercado atual, como um pouquinho dos jovens. E eu acho que o mais importante, que eu sempre tive desde pequena, bons mentores, mas mais que tudo qual é o meu propósito no mundo e o que eu gostaria de contribuir, né? Qual que seria, né, a minha luta, né? O meu ativismo como das meninas pela comida vegana. O meu, na verdade, eu não entendia por que nas festas grandiosas, nos grandes casamentos, era a comida francesa e a comida italiana, e porque, na verdade, os restaurantes brasileiros eram restaurantes populares ou restaurantes que tinham nos mercados brasileiros e nas feiras, mas não na mesa dos grandes estabelecimentos, né? Eu estou falando de peixe de rio. Quando eu abri o Brasil Agosto há quase 20 anos atrás, nos Jardins, falaram, você é louca, você não é ninguém, você está abrindo um restaurante de comida brasileira, que é cafona, então daqui a um mês você está fechada. Na verdade, o Brasil Agosto abriu muito mais com um grito de falar, sim, o Brasil existe, ele é incrível e a nossa comida é maravilhosa. Porque eu nunca achei que eu não era ninguém, porque eu achava que eu era uma pessoa que tinha um olhar diferente sobre a cozinha brasileira, porque eu fui apresentada para essa cozinha de uma forma afetiva e amorosa e desde muito pequena num contato muito grande com a terra, né? Porque os animais, por exemplo, eram próximos, né? A questão do abate do animal, por exemplo, era humanizado. Então a gente tinha até hoje, né, não agora que eu moro fora, mas chega as verduras que a gente come vêm da fazenda, o leite chegava de manhã e a gente que criou, sabe? Então assim, a comida era próxima, a gente fazia parte do processo, né? Então eu abri o restaurante, a gente ficou 15 anos aberto, mas ele abriu com esse objetivo de mostrar o Brasil para nós mesmos. E mostrar que a gente precisa fazer uma correção no trajeto, que não fazia sentido você ter mais restaurantes de comida francesa ou italiana renomados do que os nossos pratos. Não fazia sentido o nosso jovem saber fazer a pizza, saber fazer o cupcake e não saber fazer as nossas receitas. Que não fazia sentido, que existe uma inversão. Por que a gente valoriza o que é de fora e não o que é o nosso de dentro? Então, esse que foi o que eu escolhi como meu propósito de vida quando depois de terminar a faculdade de administração e ir para a gastronomia, que eu decidi fazer isso, né? O Brasil Agosto funcionou muito tempo, muito bem, e terminou no seu auge. Esses dias eu estava aqui na França, hoje eu moro na França, depois eu explico essa transição, tem um porquê. E ele falou, mas por que você fechou? A gente não entende, funcionava tão bem. É que ele funcionou porque ele teve um momento de mostrar, de inspirar as pessoas com relação e o olhar da cozinha brasileira. Aí por isso que ele foi eu fechei o restaurante e fundei o Instituto Brasil Agosto, que é um instituto sem fins lucrativos, que ele não eu sou só a fundadora, ele não é de ninguém, é de todo mundo, porque esses 20 anos de pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei a pesquisa, os 4 livros, e doei para a sociedade. Então, todo mundo pode participar do Instituto. Esse ano eu fiz a transição da presidência para a Janaína Rueda, uma grande amiga, mas uma grande ativista, também pela cozinha popular brasileira, porque a gente queria fazer mais
do que estar num lugar físico, assim. Então, a nossa luta é por essa valorização da nossa cozinha brasileira. Muito bacana, Ana, valorizar mesmo, né? Porque acho que o próprio brasileiro não se dá conta do quanto é rica a alimentação brasileira, né? Toda vez que eu estive na Europa, em outros lugares, meu filho agora mora fora do Brasil também, e ele diz: mãe, os restaurantes brasileiros fazem tanto sucesso porque as pessoas gostam de comer um arroz com feijão, com uma couve. É uma comida que, se você comer em porções pequenas, senão, como a gente come aquela feijoada ali, ela pode ser muito saudável e muito nutritiva, né? Então, muito legal, realmente, a nossa cozinha missão. É de base sem glúten, né, de base já, né, que é a mandioca e o milho como base da nossa cozinha, as nossas receitas, né? Então, a gente está na tendência da onda das alimentações que falam sem glúten, né, por exemplo. A nossa manteiga que a gente usa em muita quantidade é a manteiga de garrafa, que nada mais é do que uma ghee brasileira, né? A ghee, né? A ghee nossa, né? Porque, na verdade, é o mesmo processo, mas as pessoas conhecem mais o processo que não é nosso do que é da gente. Os óleos que a gente usa na nossa cozinha, urucum, babaçu, dendê, né? Então, a gente tem toda uma riqueza. A cozinha brasileira, ela é múltipla, ela pode ser vegana, ela pode ser vegetariana, ela pode ser completa, né? Então, a gente tem várias facetas dela. Né? O que é importante é que o mundo conheça os nossos ingredientes. Verdade. Bom, deixa eu introduzir aqui nessa conversa a Elaine Prado, né? Como eu falei, a Elaine é a fundadora da Go Happy Health, então é a pessoa que mais vai abordar, mas todas elas aqui têm as maiores condições e currículo para falar de alimentação saudável também. Elaine, a gente pode dizer que o brasileiro come bem ou come errado? Bom, eu trabalho com gastronomia funcional, e aí tudo que a Ana acabou de falar, enfim, é o que eu trabalho, né? Gastronomia sem glúten, enfim, em alguns casos sem lactose, e mais olhando para cada indivíduo. E aí você me pergunta se o brasileiro come bem? Ele só não come bem se ele não quiser, porque foi o que a Ana falou aí de novo, né? O Brasil ele tem inúmeras opções, você pode comer. Se você não vai comprar uma farinha cara, que nem ela falou, uma farinha é super cara, ou a comida vegana é cara, não, isso é um mito. Você pode comer um couve-flor, você tem o inhame, né, o cará, o aipim. Então, assim, só come mal, realmente, quem quer. É óbvio, né? Não estou falando das pessoas que não têm acesso à alimentação. Mas, assim, se come muito bem no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, com muitos produtos e muitos ingredientes do Brasil. A Amazônia tem ingredientes incríveis. Cada estado tem o seu, né? Uma diversidade, né, de produtos, né? E assim, a minha gastronomia, como é uma gastronomia mais voltada para a saúde, então assim, a riqueza de nutrientes que a gente tem nos alimentos brasileiros é incrível, incrível. Então, às vezes a gente fala tanto de ficar explorando e fica na manteiga, e eu fiz gastronomia clássica, né? Comecei assim. Eu queria que você contasse um pouco, eu acabei entrando direto na pergunta que veio assim, mas eu queria que você se apresentasse, porque todas elas falaram um pouco de si também, né? Bom, como você começou a entrar nessa história, Elaine? Eu sou neta de italianos, então eu cozinho desde os 8 anos, com influência da minha avó, que matava o frango, torcia o pescocinho do frango lá, tadinho, e também fazia as massas. Só tenho a imagem dela de avental, e eu aprendi a cozinhar com a minha avó desde os 8 anos, depois com a minha mãe. Então, eu sempre amei a gastronomia, mas eu tenho uma trajetória de carreira executiva, que a Cris estava falando um pouquinho antes sobre o consumo, então eu passei por grandes empresas, com cargos altos, e depois de quase 16 anos de carreira, eu resolvi ir para a minha grande paixão, que é a gastronomia funcional, que ela faz o quê? Ela tenta cuidar da saúde das pessoas. Ela ajuda principalmente as pessoas que não podem comer o glúten ou não podem comer lactose. Tem crianças de 7 anos que não podem comer maçã. Então, essas pessoas não têm onde se alimentar, às vezes, a mãe não sabe como faz. A gente cuida de pessoas que têm problemas como autismo. Então, a alimentação ela entra em tudo isso, né? A alimentação ela é capaz de melhorar tudo isso.
Sei que a gente vai falar um pouco mais disso. Eu não tenho formação em nutrição, tá? E eu caminhei para a gastronomia funcional porque era meu sonho, sempre foi. E aí eu estou saindo dessa vida de executiva, só de consumismo, que a Cris falou no final do painel dela, para fazer o que eu gosto, que é ver as pessoas poderem comer e verem melhora da saúde, da qualidade de vida e maior longevidade. Agora, vocês não acham, e aí eu pergunto para as três, que essa questão, por exemplo, da comida sem glúten, ou sem lactose, ou sem sódio, né, que os alimentos processados da indústria têm muito sódio, conservante, isso é uma novidade muito grande, em geral, não só para o brasileiro, em outros países também eu já percebi que, às vezes, não tem os cardápios que sem glúten ou sem lactose. Muitas vezes, como você disse, a pessoa nem sabe que ela tem essa alergia. Né? Não deveria haver campanhas também. Né? Essa questão da nutrição saudável, sem esses ingredientes, é uma coisa muito nova. Né? Tem pesquisas que mostram, né, que 70% da população brasileira, ou na população mundial, ela tem algum grau de intolerância à lactose. Isso é porque nós não somos bezerros, né? Então, aí fica aí um outro tipo de proteína ou outro tipo de açúcar, né? Que então existe a diferença de alergia. Aliás, o organismo humano ele nem faz a quebra da proteína do leite. Então, por isso hoje as pessoas acabam tendo. Hoje tem uma diversidade de produtos, tem coisas que são caros, mas você tem leites com menos caseína, então às vezes nem é a lactose, enfim. E isso acaba acontecendo, o que ela falou. E tem realmente um grande percentual de pessoas que já nascem com esses problemas até pela alimentação dos próprios pais, acredite se quiser. E hoje a gente fala muito, não vou entrar nesse tema, porque não tem esse conhecimento, mas a gente já fala muito da epigenética, que hoje a gente já fala que a nutrição, o alimentar já tem um impacto nessa questão da epigenética. Então, assim, é um assunto bem importante, eu acho, e uma conscientização difícil até. E, assim, eu fui descobrir que eu tinha intolerância à lactose quando eu me virei vegana. Porque a vida inteira eu tive sinusite, né, rinite. Né, a gente mora em São Paulo, rinite todo mundo tem. Mas era muito grave. Aí eu fui descobrir quando eu parei e melhorou drasticamente, assim, em relação aos problemas respiratórios que as intolerâncias trazem, né? A lactose. Ana, você que está aí na França, a França que é a meca da gastronomia também. Aqui é bem difícil ficar sem lactose. Assim, eu sou intolerante à lactose e eu faço, né? E a gente tem no Brasil inúmeras castanhas para você fazer os leites e eu acho que o meu preferido é usar o inhame para fazer o leite de inhame, para fazer a base das receitas, sabe? E o caju, que a gente pode fazer ele de várias formas. Eu já ensinei várias vezes, mas porque a gente pode fazer ele fermentado, ele pode fazer... Porque meu filho, recentemente, ele desenvolveu, por causa do Covid, né? Aqui a gente ficou muito tempo em casa, né? Que a gente ficou fechado mesmo aqui, colesterol alto, né? Então, aí eu retirei tudo, né? Que a gente fazia com doses homeopáticas. Então, eu fiz bastante coisa à base de caju, porque, infelizmente, a gente não tem todas as castanhas que a gente encontra aí. A gente tem as amêndoas, mas eu tento sempre puxar para o nosso lado brasileiro, né? Então, a gente tem muitas castanhas incríveis para fazer os leites, assim. Eu também descobri, por um acaso, a questão por causa da minha... Eu tirei a vesícula muito cedo, e muito cedo eu descobri essa questão da intolerância nitidamente... com e sem lactose a minha vida. E aqui é bem difícil, porque aqui ainda é a manteiga, o creme de leite, sabe? Começa-se muito... Hoje tem mercados especializados, no menu você vai, tem as coisas, as diretrizes, mas ainda a cultura da manteiga e do leite é muito forte por aqui. Né? Muito forte. E a gente vê mesmo que existe até, não vou nem dizer uma questão de ignorância, né? Porque são coisas novas, essas intolerâncias foram descobertas agora. A pessoa fazer um leite de castanha, um leite de amendoim, como você falou, a gente tem aqui as castanhas maravilhosas, né, do Brasil, a do Pará, que é linda, né? Dá para fazer através do inhame, mas as pessoas não sabem que dá para fazer leite disso, né? Esses leites de semente, né? Eu imagino que no seu restaurante, Mônica, você deve fazer muito, muito com isso, porque você não trabalha nem com leite, nem com ovo, assim. Toda vez que tem que usar leite em alguma receita, são
através de Sim, castanhas. Ou até mesmo coisas mais baratas, né? Porque o restaurante ele tem essa pegada de ser barato. Então você usa muito amendoim, ou você pode usar aveia, arroz, que são bases mais baratas, né? Que são mais no dia a dia. Então hoje mesmo, antes de vir, eu tomei o leite, que é muito simples, com uma colher de pasta de amendoim, bate na água, pronto, virou um leite, e aí você faz aí a vitamina. Então a gente tem muitas castanhas, mas a gente realmente prefere esses outros que são mais baratos, né? Para a gente popularizar a alimentação saudável, para também a gente estar mais próximos das pessoas e mostrar que é simples e que as pessoas podem fazer em casa. Eu queria até complementar. Desculpa, pode falar. Desculpa, não vi. Que é isso mesmo. Você falou que faz o leite de inhame e as pessoas falam, porque é muito caro a cozinha funcional ou a cozinha vegana. Então, tem opções, né? O inhame, como você falou, né? O inhame custa R$ 9,00 o quilo, enquanto a castanha custa R$ 90,00 o quilo. Então, além de você conseguir monetizar quem tem restaurante, eu também que tenho empresa, você deixa acessível, que eu acho que isso também faz parte é o intuito, né? Você incluir essas pessoas, já que elas já têm essa dificuldade maior de poder comer tudo, ou preferem não comer tudo. Uhum. Ana, acho que você queria complementar aí. Falar que eu acho que tem uma coisa que é mais desafiante ainda, porque a gente já está indo a transição de uma alimentação saudável, ela parte para o entendimento das bases do que seria uma alimentação saudável. E é muito difícil uma pessoa, porque para mim eu nunca entendi muito por que a gente não vive sem comer, certo? E por que tão facilmente no Brasil é terceirizado a questão da alimentação, né? Assim, eu primeiro fiz administração de empresas, tá? Então, eu era uma das poucas amigas que cozinhavam. Eu sempre cozinhei e fiz aquela coisa de interior mesmo, sabe? Qual que é o cardápio da casa da semana, o que eu vou comprar, sabe? Aonde eu vou comprar, qual a qualidade dos produtos que eu vou fazer. Então, acho que tem uma questão de uma familiaridade com a sua cozinha. Eu acho que o Covid trouxe... tirou muita coisa da gente, mas ele trouxe uma oportunidade que muitas pessoas que nunca tinham entrado nas suas próprias cozinhas começaram a se familiarizar com ela, né? Então, eu acho que falta até a gente lançou no Instituto, para ajudar todo mundo, uma questão como ter uma alimentação, uma série de como fazer coisas simples em casa e ter um cardápio para ter comida fresca todos os dias. Porque a grande questão do caro e barato, que sempre essa colocação caro e barato, ela me incomoda muito como base de caro e barato, porque, na verdade, existem também as calorias vazias. Porque, na verdade, você comprar um produto industrializado, um prato pronto, por exemplo, que pode ser, inclusive, vegano, e você vai comer aquele prato, depois de 1 minuto, você quer um fast food, você tem fome já. Quando você come e faz uma alimentação equilibrada e que é um produto que você foi da feira ou que é de boa qualidade, você fica muito mais saciado, né? Então, assim, ele acaba sendo mais barato porque, na verdade, você precisa de comer menos do que daquele produto que você come diariamente, né? Então, eu acho importante a gente se familiarizar com a nossa cozinha, e eu falo que a minha melhor aliada, a minha maior aliada é a minha geladeira, porque ela que dita o que eu vou ter para comer naquele dia. Eu falo geladeira, não freezer, porque eu tenho comida fresca. Então, eu abro aquilo e falo o que sobrou e quais composições possíveis que eu posso fazer, né? Então, assim, quais que são os hábitos que a gente pode ter de vida saudável? Né? A gente reflete onde a gente vai viajar, o que a gente vai fazer, o que vai estudar, mas assim, será que eu estou refletindo o que eu vou comer naquela semana? Será que na minha família, quanto tempo eu paro para refletir o que vai ser comido quando, na minha geração, que eu fiz 43, né? A minha mãe uma vez falou, filha, cuidado para não ser vista como aquelas meninas que foi criada para casar e ter filho, porque eu sempre falei de comida. Eu sempre queria saber, meu pai brincava que eu tomava café pensando o que ia almoçar, almoçava pensando o que ia jantar, enfim. Mas assim, a gente não vive sem comer, então por que a gente não faz um planejamento? A gente faz tanto planejamento de treino, é a mesma coisa para a ginástica, a gente tem que fazer um planejamento de alimentação. E eu acho que é importante, como as meninas falaram, eu demorei muito a entender que eu era alérgica.
Então, passa por entender... Eu tenho um tio médico do interior que sempre falou, o seu corpo vai saber o que você precisa. E quanto mais conectada com a gente, o corpo, às vezes, você come uma coisa, não digere bem, né? Então, quanto tempo a gente fica tendo alguns tipos, né? O corpo vai dando indícios. Então, a gente precisa saber entender o nosso corpo, mas, assim, primeiro, se familiarizar com a cozinha e trazer ela próxima, perder o medo, sabe? Assim, o mais que pode acontecer, comida ficar salgada, menos salgada, todo mundo pode cozinhar, todo mundo pode fazer, todo mundo pode aprender, né? O tipo de alimentação saudável, ela não é só alimentação que é com glúten, ela pode ser com glúten e saudável, ela pode ser sem carne e saudável, né? Agora, a gente tem que entender, a gente vive num momento que todo mundo parou para pensar, qual o impacto, né, que a carne pode ter no planeta. Então, assim, vamos consumir menos carne. Se eu não dou conta de fazer 100% do corte, que eu coma uma vez por semana, entendeu? É um consumo consciente dos alimentos, né? Vamos ter um consumo consciente com relação às estações. Por que eu tenho que comer morango o ano inteiro? Por que eu tenho que comer tal produto um ano inteiro? Entendeu? É o que a terra vai dando. Então, vamos diminuir o impacto que aquilo tem, né? Que a gente é cada vez mais numeroso no mundo inteiro. Então, o que é uma alimentação saudável? Eu acho que esse debate... e eu acho que falta muita informação, porque tem bastante debate sobre isso, mas coisas práticas. Eu vejo assim, mas o que eu faço? Assim, coisa simples, assim, abre sua geladeira, vai você mesmo. Quantas, eu não sei vocês, mas eu tenho amiga que, tipo, quando tem um padrão social um pouco melhor, deixa o cartão com a funcionária, ela que dita a comida de casa, entendeu ou não? Eu não sei, porque eu que estou aqui sozinha com os meninos, mas nunca foi desse jeito. Mas eu acho que, assim, o quanto de tempo, de qualidade e quanto que a nossa família participa. Você é neta de italiano, eu faço massa fresca desde cedo também. Que delícia que era esses momentos com a sua avó, de uma abre a massa, outra estira, não é? Essa coisa que é a comida, um coloca a mesa, outro descasca a mandioca, né? Então, a consciência alimentar é uma coisa que vem de casa e a gente precisa refletir sobre ela, sabe? Assim, pouco tempo nosso. Quando a gente começa a falar de comida, gastronomia, ainda mais comida ligada à saúde e à prevenção da saúde, é um mundo tão grande, um mundo tão vasto, né? Eu estava te ouvindo aqui, Ana, distante, pensando assim, né? Há tanta ignorância, né? Talvez a Ana tivesse uma nova missão no Instituto Brasil Agosto, que não era só de valorizar a comida brasileira, mas também, porque não sei, pode ser que eu seja ignorante, que já tenha um site assim, que ensine como as pessoas podem fazer receitas mais simples, nutritivas, se utilizando de coisas que elas têm dentro da geladeira, que tem um impacto menor, né, na pegada, né, na pegada ecológica. E, sobretudo, o dano que faz você comer em excesso algumas coisas processadas. É muita coisa, é muita informação, é uma discussão muito rica, né? E, Elaine, eu acho que a gente podia voltar a você aqui um pouquinho para você explicar como que funciona essa coisa do Go Happy, do funcional. Eu acho que a Ana mencionou uma questão que ela falou assim, como a gente sabe identificar que aquilo está fazendo bem ou está fazendo mal, que eu tenho que olhar para si mesmo e entender o que você está comendo, o que você deve comer, que é o que ela disse. Você não tem que restringir 100%. A minha cozinha é sem glúten, mas não significa que tem que ser totalmente sem glúten. Eu mesmo posso consumir glúten e, às vezes, eu consumo. Mas acho que tem que olhar para cada pessoa. Então, a gastronomia funcional, que, na verdade, gastronomia funcional só tem no Brasil, tá? A Ana pode até me corrigir, que está aí morando fora. Esse termo gastronomia funcional foi criado no Brasil.
Não tem lá fora. Lá fora você vê o plant-based, você vê outras vertentes. A plant-based, né? Você pode traduzir? Tem muita gente vendo a gente. Até você pode falar mais. É uma alimentação só voltada com a parte de vegetais. Assim, não é colocada como vegana, mas ela é só trabalhada sem proteínas animais, sem nada. Mas lá fora você não tem esse nome nutrição funcional. Quer dizer, nutrição funcional sim, mas alimentação funcional. Aqui no Brasil é muito novo. As pessoas não sabem. E aí, então, vendo o que a Ana falou, as pessoas têm que entender o que está acontecendo com ela, ou procurar um nutricionista, ou um médico, ou mesmo ela começar a testar. Vai para a cozinha e testa. Acho que faz parte até. A gente gosta, a minha avó não é mais viva, mas essa questão de envolver filhos. Eu estava estudando essa semana, e hoje a maior parte das crianças, elas, a partir dos 2 anos, elas já têm colesterol alto, elas já consomem mais do que a média de açúcares. Então, assim, então, as crianças, elas fazem o quê? Elas repetem os hábitos dos pais. Elas estão vendo. Então, chegou em casa, está cheio de pacotinho, eu sempre falo, tenta fazer um exercício de tirar pacotinho do mercado, né? Muitas vezes não é nem a pessoa que vai no mercado, é um funcionário, que nem ela falou. Então, a gente tem que olhar muito mais para isso. Nossa, eu comi tal coisa, não me fez bem, eu não fui, né, meu intestino não está bom, estou com dor de cabeça. Tudo isso faz uma grande diferença, tá? E, assim, a alimentação, ela é muito voltada para cada pessoa. Cada pessoa tolera uma coisa ou não tolera. Às vezes, uma pessoa quer ser vegana e não consegue. Eu tenho amigos que eram veganos e tiveram que voltar a consumir carne por alguma questão que o organismo mesmo mostrou que não aceitava. Infelizmente, aconteceu. Mas, assim, eu acho que tem que olhar para... Eu vou discordar, mas que talvez o que falte seja realmente uma ajuda de um profissional, um planejamento, enfim, porque a gente, né, o comer, ele não é só uma questão nutricional. Você tem aí histórias, você falando da sua avó, a Ana também. Então, tudo, né, o comer ele é um ato social, né, um ato social e político. E décadas atrás, a nossa grande preocupação era pessoas morrendo desnutridas, né? Sim, hoje nós temos 10% da população brasileira passando fome. Isso é assustador. E é assustador também ver a quantidade de pessoas que morrem por causa de doenças cardiovasculares, colesterol alto, estão acima do peso. Isso tudo reflete o consumo excessivo de produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, tudo mais, mas também uma falta de produtos baseados em vegetais. Então, uma alimentação saudável, né, o que os estudos estão mostrando, ela é baseada em vegetais, ela favorece a proteção. Então, as pessoas não comem vegetais. A gente estava até conversando, né? As pessoas deixaram de comer arroz e feijão. Como assim? Arroz e feijão, gente, é o prato do brasileiro, né? Se você fizer uma pesquisa ou for para fora, é arroz e feijão, e os dois juntos têm todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, a gente precisa ter essa valorização. Mas elas deixaram de comer, Mônica, arroz e feijão em troca do quê? Proteína animal, né? Então, as pessoas deixaram ou para comer hambúrguer ou para comer, né, saquinhos, né? As pessoas abrirem. Miojo. Eu não queria falar mais exato. Então, assim, são produtos... Na comunidade da Amazônia, você encontra, tipo, venda de nesse miojo. Pois é, eu fui para a Amazônia e era mais barato um frango que foi, né, criado e abatido no Paraná do que tomate, né? Então, eu mal vi mandioca. Então, assim, a gente está... E talvez isso seja um reflexo, né, talvez das classes mais abastadas, então classe A e B, que teve esse boom de consumo, então agora estamos voltando, olhando para o prato, né, isso que a Ana estava falando, mas isso ainda reflete, né, como é que a gente vai falar? Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, como é que a gente vai fazer com as mulheres, chefes de família, já que estamos aqui, né, 4 mulheres falando de alimentação, a gente não pode excluir, deixar de lado as mães de família, de periferia, que passam 2, 3 horas do dia em transporte público, que tempo elas vão ter para cozinhar, ou para demolhar, né, ou fazer a massa fresca? Então, esse eu acho que é um grande desafio da nossa sociedade agora, e acho que nós, né, como ativistas, e estamos um pouco na vanguarda, a gente tem que ter essa conversa, né? Como é que a gente vai ajudar essas mulheres a darem uma alimentação melhor para os seus filhos? Claro que isso seria uma responsabilidade da mãe e do pai, né? Mas aí com 5 milhões de crianças, sem até o registro do pai, né, no RG, fica difícil, então fica
sob essa responsa nas mulheres. Mas e aí, como a gente vai ajudar essas mulheres a alimentar? Porque se você for na periferia, isso a gente vê com a questão do Covid, as comorbidades, né? Quais foram as populações mais atingidas, né? Onde estão ali? A gente está aqui em São Paulo, onde é que, né, se você pegar um mapa das pessoas, ou das regiões que tiveram mais óbitos, onde foi? Né? Nas periferias. Então, as pessoas estão... por que custa R$2? Por que eu vou fazer um molho de tomate, né, que eu tenho que ir na feira, pegar, olhar, cortar? Não tenho tempo, se eu pego, abro um saquinho que é tomate, mais um monte de outras coisas, né, sem ser o tomate. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, que a gente, como ativista, precisa se conversar mais. Aí, acho que até entrando no que a Mona perguntou, se tem alguns sites que ensinam a fazer essas coisas. Hoje em dia tem Instagram, tem site que dá essas dicas de como fazer as coisas, como lidar com a xepa. Até eu fiz uma matéria outro dia falando da xepa. Não é ideal que a pessoa coma abóbora cabotiá a semana inteira, mas eu estava explicando que se é o que ela tem, como ela tem várias formas de usar, fazendo pré-preparos. Então, um dia ela come laminada, que é só assada no forno, outro dia faz o purê, no outro dia que ela está mais durinha, faz um nhoque. E assim, para uma mãe mesmo, né? Então, mas o que me assustou muito, e você falando essa questão de onde teve os maiores casos de comorbidade, de mortes, eu me espantei um dia conversando com uma moça que, enfim, trabalha comigo. Ela falou assim: não, meu filho come do melhor, porque o pai dele faz questão de comprar bolacha, iogurte, o que ele nunca teve. Então, também temos, além desta questão da falta de tempo, que é o que muitas mulheres passam hoje, que é além de trabalhar, pegar 2 horas de condução, terem que cuidar dos filhos, enfim, algumas ainda de violência, tudo que já foi abordado aqui no evento. Então, ainda tem essa questão de como elas vão conduzir tudo isso. Então, acho que é muito importante ter esse direcionamento. Tem sites, tem matérias, tem revistas, eu acho que faz parte. É um ponto muito importante que você tocou, por que eu consumo esses alimentos? Tem a questão também da praticidade, mas tem uma questão, a gente tem uma questão social muito forte no Brasil. Então, quando eu ascendo socialmente, eu começo a comprar o industrializado para que meu filho tenha acesso a alguma coisa que eu não tive. Então, o iogurte, a bolacha, né? Então, na verdade, é uma questão de status, né? Por exemplo, nessa comunidade que eu fui na Amazônia, todos os copinhos do Unicime hoje, que é aquele instantâneo, não sei o quê, estavam do lado da televisão. Então, assim, eu mostro que eu tenho acesso como a moto ou o carro novo, sabe? Assim, então, assim, como isso... E se você vê, a Janaína Rueda, que é uma pessoa incrível, fez um trabalho maravilhoso, que infelizmente não continuou na merenda escolar das escolas de São Paulo, você vai, por exemplo, no mesmo lugar da Amazônia, com a questão de uma comunidade que você pode comprar 70% ou 90% você deve comprar do produtor local, era carne em lata que tinha na merenda escolar, né? Então, a gente tem uma questão dessa coisa do status. Eu posso comprar, então eu dou isso. É muito mais que não tem um acompanhamento da educação que fala, isso é ruim, o que você está dando é ruim, porque quando ele entende que aquilo é ruim para a saúde do filho, ele não vai comprar. O nosso povo brasileiro é um povo muito... a gente tem a grande coisa diferencial nossa, que é a gente, desde muito cedo, a questão da nossa intuição e a nossa garra de fazer as coisas. Então, quando o que falta, na verdade, é informação, né? E quando você falou da questão das mães de periferia, que não tem tempo para cozinhar e nananã, como a gente pode fazer trabalhos em que essa coisa da cesta básica que a gente lançou a partir da cesta básica brasileira, dos 13 ingredientes da cesta básica brasileira, como fazer o menu durante o mês inteiro, né? Então, porque é mais básico do que a gente acha, né? Então, eu acho que realmente, é se unir na questão de como capacitar numa linguagem simples, numa linguagem corriqueira do dia a dia, né? Então, eu tenho que sair todo dia para comer. Como eu posso
fazer preparações, que eu faço preparações que duram o molho de tomate, que é para o mês inteiro, né? Esse sim vale a pena congelar. Como que eu vou fazer esse congelamento para eu não perder as questões nutricionais? Quais são as coisas que eu posso deixar pronta para a semana? Os legumes que seja dessa xepa, que eu já posso deixar eles pré-cozidos, que num dia ela vai essa alimentação, e como que eu posso deixar pronto, né? Essa alimentação. Meus filhos, por exemplo, eles aqui a gente leva marmita na escola, né? Então tem a opção você comprar comida. Como eles não gostam da comida da coisa, eu preparo a marmita da semana todos os dias, né, para eles. E como fazer desse jeito para ser uma comida equilibrada, cheia de nutrientes. Então, como fazer isso no dia a dia corriqueiro de uma casa, né? Então, a gente branqueia os legumes, a gente deixa o arroz e feijão. Você falou do arroz e feijão, até salivei, porque para mim, eu como arroz, feijão, farofa e uma verdura, todos os dias estou feliz, sabe? Assim, mas realmente o espaço do arroz e feijão, a gente viu agora, né? O preço do feijão e do arroz durante a pandemia foi uma coisa fora, né? Por que esse feijão ficou tão caro, né? Por quê? Porque a cultura de uma empresa só que é monopólio. Você tem basicamente uma marca de feijão ou duas marcas de feijão num país que come feijão como base. Isso, para mim, já começa a ser inaceitável, né? Então, acho que é importante a gente ter materiais, mas a gente ter materiais que falem com o dia a dia de uma forma simples, como se fosse educar as crianças, sabe? Ana, quero te agradecer. Acabam de me informar que nosso tempo se esgotou. Eu acho que a gente fez um debate aqui muito interessante, produtivo, informativo, né? Eu acho que vocês três têm uma missão aí, que é ainda difundir muito, espalhar essas informações todas, essas receitas, esse planejamento de como organizar a casa, a alimentação saudável, com nutrientes, e aproveitar da melhor forma possível, né? E difundir isso, porque nem sempre a pessoa está comendo direito, ela acha que ela está comendo bem, ela realiza um sonho de consumo, mas não necessariamente é o mais saudável. Quero agradecer vocês de terem vindo aqui pessoalmente, Elaine, Mônica. Bom, Ana, já agradeci. Agradecer novamente ao CIE, Ana Carvalho Pinto, e convidar vocês a continuarem aqui assistindo os debates do Festival de Diversidade. Até a próxima. Muito obrigada, Mona. E todas vocês. Nossa, gente, eu mesma estou aqui cheia de anotações, a gente aprendeu um monte de coisas. Tem muito a ver com cultura, muito a ver com ancestralidade, com o que a gente aprende em casa, também com essa questão do poder econômico, né? De relacionar a comida com status. Olha, que discussão incrível. Muito obrigada.